do Rio na sua casa, com graça, guerreira da comunicação. Agora Alerta Rio, Alerta Estado e Alerta Brasil, com Graça Vanderlei, no programa A Voz do Rio. Principais acontecimentos, entrevistas e debates. A Voz do Rio. Bom dia, juiz conselheiro do Tribunal de Contas de Lisboa e presidente da Agência Nacional de Controle à Corrupção. E boa tarde aí, né, juiz e professor também, José Moraes Lopes. Boa tarde, como estão? Viva! Como está Lisboa? Está tudo bem, muito obrigado. Hoje um dia mais cinzento, mas está tudo bem, obrigado. Certo, mas nós estamos aqui no Brasil, o nosso sol também está indo para aí. O seu dia cinzento para nós também aqui é bom também, né? Porque aí nos dá, inclusive, a sua energia positiva, né, juiz? Inclusive, quero lhe parabenizar, né? Porque também fui sua aluna, né? Da Universidade Portugalense, e quero lhe parabenizar justamente por essa titularidade super importante, né? Até porque Lisboa é a primeira, né, mundialmente a ter realmente uma ação dessa, inclusive o MENAC, né, que é o Mecanismo Nacional Anticorrupção. Então, segundo o seu discurso, né, a sua mensagem, né, na sua posse, no dia 18 de agosto de 2025, né, o MENAC ele veio justamente para que a missão do MENAC é a promoção da transparência, da integridade na ação pública, a garantia da efetividade de políticas de prevenção da corrupção e de infrações conexas, né? Que isso vai realmente ter um reconhecimento pelas várias instâncias internacionais, abrangendo também todos os países internacionais, né? Que as políticas de prevenções na área da corrupção são uma resposta mais eficaz para o controle das patologias que transversalmente minam a sociedade, as instituições e o próprio Estado de Direito. Nós gostaríamos de saber do senhor como está, né? Inclusive, já teve uma inicial, o senhor já teve várias reuniões, inclusive nós temos também acompanhado que o senhor também recebeu o presidente do governo regional dos Açores também, né? Numa reunião também, né? Do MENAC, e nós gostaríamos de saber todas essas informações que o senhor poderia passar para nós aqui, para o programa A Voz do Rio, aqui no Brasil. Boa tarde, ou bom dia aí, boa tarde em Portugal. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela possibilidade de partilharmos alguma informação nesta matéria com o nosso país irmão, com o Brasil. E agradecer naturalmente à Graça Vanderlei o convite que me fez para participar nesta entrevista. O MENAC, que é uma agência nacional contra a corrupção, só uma correção, não é a primeira no mundo, já existem outras ações, outras entidades como a do MENAC noutros países do mundo há alguns anos, entidades essas que são agências nacionais de prevenção da corrupção, ou seja, nós não fazemos investigação da corrupção do ponto de vista criminal, fazemos apenas, nós e as outras entidades que no mundo têm as mesmas funções, a prevenção do ponto de vista da corrupção e das infrações conexas e, sobretudo, fazemos políticas de acordo com as políticas governamentais no sentido de concretizar as iniciativas e aquilo que hoje em dia quer os Estados, quer a Convenção de Mérida contra a Corrupção, a Convenção das Nações Unidas para a corrupção, dispõe como essencial, ou seja, criar nos Estados políticas, mecanismos, instituições que permitam produzir informação, que permitam produzir políticas concretas sobre a prevenção da corrupção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, o que as Nações Unidas e os outros instrumentos internacionais hoje dispõem é que
é na prevenção das patologias da corrupção que se deve apostar para, obviamente, não acabar com a corrupção, porque isso será impossível, como é óbvio, mas para reduzir a corrupção a níveis controláveis. E isto é a questão mais importante destas organizações. Ora bem, o MENAC foi criado há 2 anos, no entanto, este ano sofreu uma reorganização legal e essa reorganização legal teve como consequência a minha e a alteração da legislação e o convite para, no fundo, presidir a este Conselho de Administração desta nova agência e que começou exatamente a trabalhar em agosto deste ano. Ora bem, esta entidade, que tem muitos poderes de prevenção, tem que se relacionar com todas as instituições públicas e judiciais, quer os tribunais, quer o Ministério Público, quer os governos, quer as autarquias locais, quer as instituições de ensino, enfim, praticamente toda a sociedade, no sentido de promover políticas de prevenção da corrupção. E é exatamente esta iniciativa e estes poderes, que são muito elevados, que nos levam a ter que ter um relacionamento com todas as entidades do país e também internacionais. Nós estamos exatamente em várias redes, quer da União Europeia, quer do mundo inteiro. Aliás, vamos estar presentes na COPS no Catar em dezembro deste ano com todos os países do mundo. Vamos estar agora também em Amsterdão, no âmbito de uma reunião da União Europeia sobre esta matéria e noutras reuniões, porque hoje em dia são estas políticas globais que são importantes de concretizar para restringir, no fundo, o âmbito da criminalidade nesta matéria da corrupção. E, portanto, é um desafio muito complicado e é um desafio que estamos agora a iniciar e que já começámos a trabalhar, como a Graça disse muito bem. Nós já temos tido várias iniciativas e estamos neste momento a trabalhar para concretizar essas medidas. Agora, professor e juiz, conselheiro do Tribunal de Contas e como o senhor é presidente, né, da Agência Nacional de Controle à Corrupção, né, o MENAC. Como poderia ser feito, o senhor falou nessas duas reuniões, né, no Catar, né, e futuramente também agora seriam duas reuniões. E nós gostaríamos de saber, por exemplo, se o Brasil poderá ser futuramente, né, um futuro próximo, incluído também nessa situação de reunião O, também. O Brasil faz parte, assinou e subscreveu a Convenção de Mérida contra a Corrupção, a Convenção das Nações Unidas, e, portanto, o Brasil também estará presente nesta reunião do Catar, porque é uma reunião que abrange todos os países que assinaram esta convenção. Evidentemente que o Brasil é um país muito grande, é um país federal, tem várias instituições, tem o Ministério Público Federal, tem a Controladoria, enfim, tem outras instituições, tem os vários tribunais, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, enfim, é um país muito grande e, portanto, através dos seus órgãos, tem o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Itamaraty, portanto, através destes órgãos, certamente haverá algumas instituições brasileiras que têm que estar presentes e vão estar presentes nesta reunião do Catar. E, portanto, da nossa parte, obviamente, haverá todo o interesse em conversarmos com as entidades brasileiras que estiverem presentes, assim como mesmo bilateralmente, nós temos todo o interesse em participar e colaborar com as instituições que têm no Brasil as mesmas competências ou competências parecidas, seja o Ministério Público Federal, seja o Ministério Público Nacional dos Estados, sejam os órgãos de controlo estaduais ou nacionais, no caso do Brasil, federais. Agora, para finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de saber o que o senhor gostaria mais de colocar também, né, como informação também aqui para o programa Voz do Rio, né, porque nós temos também um alcance também nas redes sociais, e gostaria também de saber do senhor
qual seria a forma, né, o senhor professor, preparado, tudo, juiz, que pelo menos, se fosse uma forma de, como o senhor falou, não há condições de dar um término total, né, mas nós sabemos, todos nós sabemos, mas uma forma de amenizar essa situação. O senhor acha que que teria, no caso, isso já é uma medida já através dessas reuniões com outros países, né, internacionais? A sua pergunta é interessante porque o que se constatou nos últimos anos, a nível mundial, e não apenas a nível de Portugal, mas a nível mundial e a nível europeu, é o seguinte: quanto mais prevenção, mais medidas de prevenção existirem no âmbito das políticas de corrupção, menos problemas existem em concreto. Ou seja, se houver uma fiscalização, uma monitorização, uma identificação das áreas de risco, e isso for acompanhado pelas várias instâncias de controlo, sejam as entidades como o MENAC, sejam as entidades como o Ministério Público, como as polícias, como os órgãos de controle interno administrativo, quanto mais controlos existirem, menos problemas depois existem. Ou seja, é um pouco, eu vou dar o exemplo que todos conhecem e que tem a ver com o Covid, com as vacinas. Enquanto não houve vacinas para vacinação para o Covid, morriam milhares de pessoas todos os dias. Quando começou a existir um programa de vacinação, obviamente que as mortes reduziram sistematicamente. Portanto, ou seja, quando a prevenção começou a funcionar, naturalmente que as patologias baixaram significativamente. Portanto, na corrupção é feito o devido desconto, é mais ou menos a mesma coisa. Quanto melhores forem as políticas de controle, de controle dos rendimentos, de controle dos conflitos de interesses, de controle de todos os problemas que dão origem à corrupção, mais ou menos patologias existem, menos riscos existem de existirem crimes contra a corrupção. E, portanto, é este controlo que é preciso ser feito, em concreto, em todas as instituições, em todos os países, e nos países onde isto foi feito, os níveis de corrupção baixaram significativamente. E, portanto, é um caminho relativamente recente, mas é um caminho que tem dado resultados em países que aplicaram há alguns anos estas políticas de prevenção da corrupção. E é este caminho que também, quer as Nações Unidas, quer as organizações internacionais, hoje estão a tentar percorrer para que os Estados tenham mecanismos de controlo e que evitem problemas e que se vão controlar todos os mecanismos, por exemplo, na contratação pública, em todas estas áreas que são problemáticas, é preciso existirem controlos antes das coisas acontecerem. Porque as coisas vão sempre acontecer, mas podem acontecer em medida menos impactante para os Estados. E, portanto, esta é a finalidade grande dos mecanismos de corrupção, de anticorrupção, nomeadamente as agências de prevenção da corrupção. Agora, professor e juiz, né, conselheiro Tribunal de Contas, presidente da Agência Nacional contra a Corrupção, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa antes de encerrar Muito obrigado a pelo nossa convite e, entrevista? sobretudo, disponibilizar também o MENAC, que é a agência portuguesa, para qualquer contacto que seja necessário por parte das instituições semelhantes do Brasil. Nós estaremos sempre disponíveis, com a porta aberta para uma cooperação que é feita noutras áreas e que também terá que ser feita certamente nesta área. E desejar um agradecimento pela sua entrevista. Muito obrigado. Muito obrigada, e é uma honra para mim, né, tê-lo novamente conversar, né, a última vez que nós nos vimos foi em 2019, né, nessa terra linda, né, santificada por Nossa Senhora de Fátima, e que o senhor tenha, sucesso e o senhor possa saber que o seu sucesso é o meu sucesso também aqui da sua aluna também, tá. Muito obrigado. E que Deus lhe proteja muito, nos proteja a todos nós, para que nós
Brasil e Portugal sejamos unidos sempre, porque Lisboa, Portugal, e nós possamos, inclusive, aprender, né? Porque aprendemos muito fazendo mestrado, estudando, porque isso é bom, porque isso ajuda a todos nós, ajuda todos os povos. E agradeço sempre a sua gentileza, inclusive hoje, nesse sábado, né, que o senhor dispôs para colocar também à disposição de nós aqui no Brasil e do programa também A Voz do Rio. Olha, agradecemos mais uma vez, extensivo à vossa família também, agradeço, e toda a sua equipe de trabalho. E conte sempre com a gente até uma nova entrevista. Lhe Obrigado. agradeço. Bom dia a Um todos. bom dia e uma boa tarde aí. Muito obrigado por terem ouvido. A Voz do Rio na sua casa, com graça, guerreira da comunicação. Agora Alerta Rio, Alerta Estado e Alerta Brasil, com Graça Vanderlei, no programa A Voz do Rio. Principais acontecimentos, entrevistas e debates. A Voz do Rio.